Em Eu meio às sou Davi. colinas tranquilas de Belém, um jovem de Hoje você aparência vai simples conhecer a caminha verdade entre sobre as minha ovelhas. história. Sua pele é marcada pelo sol, as mãos calejadas pelo trabalho, e seus olhos atentos vigiam cada movimento dos animais. Ele se chama Davi, o mais novo entre 8 irmãos, e para a maioria, é apenas um pastor, nada mais. Naquele tempo, a importância de um homem era medida pela sua aparência, por sua força visível, por sua estatura. Davi não tinha nada disso. Para seus irmãos, era o menino do campo, aquele que devia cuidar dos rebanhos enquanto os mais velhos lidavam com os assuntos importantes da vida. Seu pai, Jessé, embora amoroso, jamais imaginaria que aquele filho caçula fosse alguém especial. Mas Davi tinha algo diferente. Em silêncio, enquanto tocava sua harpa sob o céu estrelado, ele conversava com Deus. Sua oração era constante. Sua alma, humilde. Seu coração, disposto. Ele aprendia a confiar no Senhor cada vez que enfrentava os perigos do campo, ursos, leões, tempestades. E em cada vitória, dava glória a Deus. Foi ali, no anonimato das colinas, que ele foi moldado. Enquanto isso, em outra parte de Israel, o rei Saul perdia o favor de Deus. Seu coração endurecido, sua desobediência contínua, sua instabilidade emocional, tudo o afastava da vontade do Senhor. E então, o profeta Samuel recebeu uma missão inesperada: encontrar um novo rei para Israel. Um homem segundo o coração de Deus. Samuel foi enviado à casa de Jessé. Quando chegou, viu os filhos mais velhos e se impressionou com Eliabe, o primogênito. Forte, alto, imponente. Certamente este é o escolhido do Senhor, pensou. Mas Deus o corrigiu imediatamente. Não atentes para sua aparência nem para sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Um a um, os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, e Deus disse não a todos. Confuso, o profeta perguntou: estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta o mais novo. Está cuidando das ovelhas. Mandaram chamar Davi. E quando ele entrou, seus olhos brilhavam com vida. Seu rosto estava sujo de poeira, mas havia um brilho que não podia ser ignorado. E Deus disse: este é levanta-te e unge-o. Naquele dia, diante dos irmãos incrédulos, Davi foi ungido rei de Israel. Ainda um menino. Ainda um pastor. Mas agora, escolhido por Deus. O Espírito do Senhor se apoderou dele com força, e sua jornada começaria ali, não nos palácios, mas nas pastagens. Ainda levaria tempo até que Israel o reconhecesse como rei, mas aos olhos do céu, ele já era. Após a unção, Davi não foi imediatamente ao trono. Ele voltou aos campos. Deus ainda o moldaria. E mesmo ali, em meio às tarefas simples, ele compunha salmos, treinava com a funda, desenvolvia coragem, fé e obediência. Ao mesmo tempo, o rei Saul começava a viver atormentado por um espírito maligno. Seus conselheiros, preocupados, sugeriram trazer alguém que soubesse tocar harpa para acalmá-lo. E o nome de Davi surgiu. Aquele jovem pastor foi chamado à presença do rei. Ali, no palácio, Davi começou a ver de perto o mundo que um dia governaria. Ele não apenas tocava com habilidade, mas sua presença trazia paz. Saul se sentia melhor toda vez que Davi tocava. E sem que o rei soubesse, aquele jovem já era, aos olhos de Deus, o verdadeiro rei. Davi então passou a dividir seu tempo entre o palácio e os campos. Um pé no trono, outro na terra. Mas o momento de seu chamado público estava prestes a chegar. Os filisteus se levantaram contra Israel, como tantas vezes antes. Desta vez, porém, trouxeram um campeão, Golias. Um gigante de quase 3 metros de altura. Armadura de bronze. Escudo reluzente. Voz que fazia o chão tremer. Ele se colocou no vale de Elá e desafiou todo o exército de Israel. Mandei um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer, vocês serão nossos servos. Por 40 dias, o desafio ecoou. Nenhum guerreiro se apresentou. Nem mesmo o próprio Saul. O medo paralisava todo o exército. Davi, enviado por seu pai para levar mantimentos aos irmãos que estavam no campo de batalha, ouviu o desafio. Ficou indignado. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? As palavras de Davi se espalharam e chegaram aos ouvidos de Saul. O rei mandou chamá-lo. Davi se apresentou diante dele com coragem inesperada. Ninguém deve ficar com medo por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei com ele.
Saul olhou para aquele rapaz e quase riu. Você não pode lutar com ele. É só um menino, e ele é guerreiro desde a juventude. Mas Davi respondeu com firmeza: eu cuidava das ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha, eu corria atrás dele, o feria e o matava. Esse filisteu será como um deles. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos desse gigante. Convencido, Saul deixou que ele fosse. Tentou vesti-lo com sua armadura, mas Davi recusou. Estava desconfortável. Aquilo não era dele. Pegou apenas sua funda, 5 pedras lisas do ribeiro, e sua fé inabalável. Enquanto caminhava para o campo de batalha, o povo olhava com incredulidade. O pequeno contra o gigante. A lógica contra a fé. A espada contra a funda. O impossível contra a confiança no Deus vivo. E foi assim que o pastor, o esquecido, o caçula, o improvável, deu seus primeiros passos rumo ao propósito que Deus havia reservado. E a história estava prestes a mudar. O campo de batalha estava em silêncio. Homens armados até os dentes observavam incrédulos aquele jovem pastor caminhar na direção do inimigo. Davi, com sua túnica simples, carregava apenas uma funda de couro e 5 pedras lisas que havia colhido do ribeiro. Nenhuma armadura, nenhum escudo. Apenas fé. Do outro lado, Golias se movia com passos pesados. O chão tremia sob seus pés. Seu corpo era coberto de bronze, dos ombros ao capacete. Um escudeiro caminhava à sua frente, segurando o enorme escudo, mas Golias pouco precisava de proteção. Sua presença por si só já era suficiente para paralisar qualquer inimigo. Ao avistar Davi, Golias soltou uma gargalhada que ecoou pelo vale. Sou eu algum cão para que venhas a mim com paus? Zombou o gigante, com desprezo, e lançou maldições contra o rapaz em nome dos deuses filisteus. Vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Mas Davi não se intimidou. Sua voz firme atravessou o silêncio. Tu vens contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem desafiaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. As palavras de Davi fizeram o povo prender a respiração. Quem era aquele jovem para falar com tamanha autoridade? Mas havia algo diferente nele. Não era bravata, era certeza. Ele não confiava em sua força, confiava no Deus que o havia sustentado nas colinas de Belém. Golias se adiantou, com a espada em punho. E Davi correu ao seu encontro. Em um movimento rápido, retirou uma pedra de seu alforje, colocou na funda, girou com habilidade, e lançou. A pedra cortou o ar como uma flecha invisível, certeira. Atingiu a testa de Golias com tamanha força que o gigante tombou de rosto no chão. O som foi seco. Silêncio. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Então, a verdade caiu como um trovão. O gigante estava morto. Davi correu até o corpo, tomou a espada de Golias e o decapitou. O improvável havia acontecido. O menino vencera o guerreiro. Deus vencera os deuses dos filisteus. A fé vencera o medo. O exército de Israel explodiu em gritos e avançou contra os filisteus, que fugiram apavorados. A vitória foi total. Mas nada disso teria acontecido se não fosse pela coragem de um jovem pastor que confiou em Deus quando todos duvidaram. O nome de Davi correu por toda Israel. Seu feito se tornou lenda ainda em vida. Quando ele retornou, o povo saiu às ruas cantando. Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Essa canção foi como um espinho no coração de Saul. Ele, o rei, o guerreiro veterano, havia sido ofuscado por um simples rapaz. A inveja começou a crescer. E a admiração que sentia por Davi se transformou em medo. Davi, porém, não buscava a glória. Ele continuava humilde. Foi levado à corte de Saul, ganhou destaque entre os guerreiros, casou-se com Mical, filha do rei, e se tornou amigo inseparável de Jonatas, o filho de Saul. Mas o coração de Saul já estava tomado. Tomado pela paranoia, pela raiva, pela desobediência. Mais de uma vez, tentou matar Davi, com lanças, com emboscadas, com traições. E Davi precisou fugir. Durante anos, o ungido de Deus viveu como um fugitivo. Refugiou-se em cavernas, desertos, cidades inimigas. Reuniu ao seu redor homens marginalizados, endividados, rejeitados, e os transformou em um exército de leais. Ele poderia ter matado Saul várias vezes, mas escolheu não tocar no ungido do Senhor. Foi nesse tempo que Davi escreveu muitos de seus salmos. Em meio à perseguição, à dor, ao medo,
suas orações se tornaram canções eternas. Palavras que atravessariam os séculos, consolaram reis e escravos, mártires e pecadores. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cada verso nascido da alma de um homem que confiava em Deus mesmo quando o mundo o abandonava. Enquanto isso, Saul mergulhava na escuridão. Já não ouvia mais a voz de Deus. Buscou até uma feiticeira para falar com os mortos. Sua queda era inevitável. E a nação esperava. Finalmente, durante uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboa, Saul foi ferido mortalmente. Para não ser capturado, tirou a própria vida. Jonatas, seu filho, também morreu naquele dia. Quando Davi soube, chorou amargamente. Mesmo sendo perseguido por Saul durante anos, ele lamentou a morte do rei. Escreveu uma elegia em honra a Saul e Jonatas, chamando-os de os gloriosos de Israel. E então, após anos de fuga, sofrimento e espera, o caminho para o trono se abriu. Davi era rei. Mas agora, também era pai ferido. Sua casa, antes cheia de promessas, tornou-se palco de tragédias. Tudo começou com Amnon, filho de Davi, que se apaixonou perversamente por sua meia-irmã Tamar. Com mentiras, a violentou, e depois a rejeitou. Tamar ficou desolada. E seu irmão Absalão, tomado pela raiva e pelo silêncio, planejou vingança. 2 anos se passaram até que ele matou Amnon em um banquete. Depois disso, fugiu de Jerusalém e passou 3 anos exilado. Davi chorou por Amnon. Chorou por Absalão. Mas não agiu. O silêncio do rei só alimentou o vazio entre pai e filho. Mais tarde, Absalão retornou a Jerusalém. Bonito, carismático, com cabelos que encantavam até os inimigos, ele começou a conquistar o coração do povo. Sorria, abraçava, ouvia. Se eu fosse juiz, todos teriam justiça, dizia aos israelitas no portão da cidade. 4 anos se passaram. Então, Absalão se levantou. Proclamou-se rei em Hebrom, a mesma cidade onde Davi fora ungido. Em poucos dias, Jerusalém estava vazia. Davi teve de fugir de sua própria capital. O pai exilado, pelo filho rebelde. Enquanto caminhava pelo Monte das Oliveiras, chorando, coberto de pano de saco, Davi não culpava ninguém além de si. Sabia que o peso de seus pecados o havia alcançado. Mas mesmo em meio à humilhação, orava. Mesmo expulso, confiava. Talvez o Senhor veja minha aflição e me mostre misericórdia. Absalão entrou em Jerusalém. Tomou o palácio, tomou as concubinas de seu pai em público, tentando se firmar como novo rei. Mas a rebelião não duraria. Tropas de Davi enfrentaram as de Absalão na floresta de Efraim. O exército de Davi venceu. E Absalão, fugindo a cavalo, ficou preso com os cabelos em um carvalho. Ficou pendurado entre o céu e a terra. Joabe, comandante de Davi, matou Absalão com 3 lanças. Quando a notícia chegou ao rei, ele desabou. Meu filho Absalão! Meu filho, quem dera eu tivesse morrido em teu lugar. Era o lamento de um pai que, mesmo rei, não pôde salvar o próprio filho. Davi voltou a Jerusalém em luto. Mas o povo o esperava com cânticos. Israel o queria de volta. Aos olhos da nação, ele era o legítimo rei, escolhido por Deus. Mas Davi havia mudado. Estava envelhecido, mais contido, mais cansado. Ainda governava, ainda era respeitado, mas sabia que a glória terrena era frágil. Começou a preparar o reino para o futuro. Reorganizou os levitas, os sacerdotes, os músicos. Fez planos para o templo que Salomão, seu filho com Batseba, construiria. Um templo que ele mesmo não podia erguer, mas que sonhava como morada para o Senhor. No fim de sua vida, Davi chamou seu filho e o exortou. Sê forte, e sê homem. Guarda os mandamentos do Senhor. Se andares em seus caminhos, o Senhor firmará o teu trono. Davi sabia que seu reinado chegava ao fim, mas sua missão ia além da coroa. Era sobre preparar o caminho para algo eterno. E assim, o rei poeta começou a escrever os últimos salmos, a reunir o povo e entregar tudo ao único rei que jamais cairia. Davi estava no fim de sua jornada. O guerreiro, o salmista, o rei, agora era um homem velho, de cabelos brancos e passos lentos. Seu corpo já não tinha força de antes, mas sua fé estava mais firme do que nunca. Aos olhos do povo, Davi era o maior rei que Israel já teve. Uniu as tribos, venceu os filisteus, estendeu fronteiras,
trouxe a arca para Jerusalém, escreveu canções que atravessaram gerações. Mas em seu íntimo, Davi sabia que era apenas um servo. Um vaso de barro carregando um tesouro que não lhe pertencia. Ao lado de seu leito, Davi chamou Salomão, seu filho. Não o chamou para falar de política, nem de guerras. Chamou-o para lembrar quem era o verdadeiro rei. Meu filho, anda nos caminhos do Senhor. Guarda seus mandamentos. E tudo te irá bem. Sabia que Salomão teria sabedoria, mas desejava que tivesse, sobretudo, temor do Senhor. O templo que Davi tanto sonhara seria edificado por ele. E, com alegria, o pai deixou ouro, prata, madeira de cedro e planos prontos para sua construção. Mas ainda havia algo maior. Deus havia feito uma promessa a Davi. Do teu descendente farei surgir um reino eterno. Ele será meu filho, e eu serei seu pai. Não era apenas sobre Salomão. Era sobre o Messias. De Davi viria aquele que reinaria para sempre, não num trono de madeira, mas num trono celestial. Não com espada, mas com justiça e verdade. Não com exércitos, mas com graça e salvação. Davi fechou os olhos com essa esperança no coração. Sua morte foi tranquila. Um cântico não cantado, mas sentido no silêncio do palácio. O povo chorou. Cantaram seus salmos. Relembraram suas vitórias. Reverenciaram o rei. Mas nos céus, outro cântico foi entoado. Porque a história de Davi não terminava ali. Ela continuaria séculos depois, quando um anjo diria a uma jovem virgem: Eis que conceberás e darás à luz um filho. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente. Esse filho seria Jesus, o bom pastor, o rei de Israel, o descendente de Davi. O cumprimento de uma promessa feita a um pastor de ovelhas, escolhido no campo, que enfrentou gigantes, chorou por seus erros, louvou com o coração e, no fim, entregou sua vida nas mãos do Eterno.